Olá pessoal, muito bem-vindos todos vocês ao nosso canal Lançai as Redes nas Redes. Hoje nós vamos dar uma formação, nós vamos falar sobre um tema que pode ser muito importante para vocês, para o teu crescimento espiritual, para o teu progresso na vida espiritual. Nós vamos falar das regras de discernimento de espíritos de Santo Inácio de Loyola. Antes de nada, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, que divulgue o canal para que o canal possa alcançar muitas pessoas. E se você gostar desse vídeo, deixe lá o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Nós vamos falar hoje sobre as regras para o discernimento de espírito de Santo Inácio de Loyola. Outro dia nós vamos comentar sobre a vida de Santo Inácio de Loyola, dizer como foi o processo de conversão dele, como ele chegou a essa doutrina espiritual sobre o discernimento dos bons espíritos e dos maus espíritos, como nós estamos sujeitos à influência dos espíritos, que se refere principalmente, claro, à ação dos anjos caídos, o maligno e os demônios, e os anjos bons e o Espírito Santo, como atua em nós, né? Ele se inspira em sua experiência de conversão. Santo Inácio, ele teve uma experiência muito radical de conversão profunda a Deus, e baseado na sua experiência e também na sua luta contra o mal, ele escreve uma série de regras de discernimento para distinguir entre a ação do maligno, a ação de Deus, o bem e o mal, para nos ajudar no nosso progresso da vida espiritual. Eu vou ir comentando um a um essas regras para ajudar você. Você vai acompanhar a leitura e depois nós iremos fazendo um comentário sobre cada uma dessas regras. A primeira regra de Santo Inácio de Loyola para discernimento de espíritos diz o seguinte: aqueles que vão de pecado mortal em pecado mortal, costuma geralmente o inimigo propor gozos aparentes e despertar-lhes na imaginação prazeres e desejos impuros, para mais os conservar e mergulhar em seus vícios e pecados. Ao contrário, o bom espírito causa-lhes remorsos e estímulos de consciência para os retirar de tão lastimoso estado. Até aqui o comentário da primeira regra de discernimento espiritual. Por que é importante o discernimento? Porque muitas vezes, meus irmãos, nós não sabemos como o mal atua em nós. De que maneira? Principalmente o mal atua através dos pensamentos ruins. São pensamentos muitas vezes intrusivos que vêm em nossa mente sem que nós os busquemos. Pensamentos às vezes que provocam em nós inquietação, provocam em nós perturbação interior, provocam em nós inclusive o desejo desordenado de certas coisas que são contrárias à lei de Deus e ao pecado. O demônio, como diz Santo Inácio de Loyola, diz que a pessoa que vai de pecado mortal em pecado mortal, como atua o inimigo? O inimigo atua propondo-lhes prazeres aparentes. Quanto mais a pessoa está envolvida no lamaçal do pecado, mais o inimigo propõe outros prazeres e mais outros desejos desordenados, para que a pessoa ela sempre deseje mais e busque mais. E como nós fomos criados para ser felizes, como nós fomos criados para Deus e para a felicidade que só está em Deus, claro, nada deste mundo, muito menos o pecado, vai satisfazer os anseios do coração. Por isso o inimigo, ele coloca muito em nossa imaginação, em nossos pensamentos, prazeres e gozos aparentes. Então ele, utilizando desse desejo do bem que nós temos, desejo de felicidade, ele mascara o pecado de tal maneira que o pecado se torne atrativo para nós. E em aparência somente, em aparência de bem. Mas o que há de trás é veneno de morte. Mas assim vai ele, atando a pessoa cada vez mais. Assim vai enganando e seduzindo cada vez mais. Se a pessoa provou o pecado e sentiu aquele prazer momentâneo, né? E logo vem o remorso, e aí sim já está atuando o Espírito Santo, já está atuando os santos anjos. O inimigo vai atuar também o quê? Propondo mais prazeres, enganando mais essa alma, suscitando mais desejos desordenados, e para que a pessoa se prenda mais, para segurar mais essa pessoa. Como atua Deus? Diz o santo que, pelo contrário, Deus suscita, pela ação do Espírito Santo e pelos santos anjos que vai atuando em nós, suscita o quê? Remorso, suscita o quê? Dor de consciência, sentimento de culpa até. Isso já é uma graça de Deus. Nós não nos daríamos conta do mal se não tivéssemos uma mínima noção do que é o bem.
E por isso Deus, servindo dessa noção do bem que nós temos em nós, o desejo do bem, o desejo da felicidade, Deus suscita o quê? Pela experiência do pecado que nós muitas vezes caímos. Suscita a dor, suscita o que? Contrição, suscita o sentimento de culpa, suscita o que? Sentimento de arrependimento, de contrição, para que nós, pouco a pouco, abramos nossos olhos e a consciência e nos demos conta de que aquilo era uma farsa, de que aquilo era uma mentira, que o pecado não dá o que promete, promete muito e dá muito pouco. E por isso, o próprio arrependimento, a própria contrição, a própria moção interior de repulsa do pecado, de arrependimento do pecado, é uma graça de Deus. Por isso, Santo Inácio diz que o inimigo atua suscitando mais prazeres aparentes para a pessoa se tornar cada vez mais escravo. O Espírito Santo vai atuando o quê? Suscitando na pessoa dor interior, suscitando o quê? Remorso, estímulo de consciência para retirar a alma de tão lastimoso estado, né? Segunda regra de discernimento espiritual, segundo Santo Inácio de Loyola, ele diz o seguinte: com aqueles que procuram intensamente purificar-se de seus pecados e progredir no serviço de Deus, nosso Senhor, dá-se o contrário do que foi dito na primeira regra. Pois neles costuma o demônio suscitar perturbações de consciência, tristeza e desânimo, inquietando-os com falsas razões para que não vão por diante na sua santificação. Pelo contrário, é próprio do bom espírito dar coragem, forças, consolações, lágrimas, inspirações e tranquilidades, tornando-lhes tudo fácil e afastando todos os impedimentos para que vão sempre adiantando na virtude e na perfeição. Aqui o santo diz o seguinte: aqueles que vão progredindo na vida espiritual, como atua o espírito do mal? Diz que da maneira contrária da primeira regra. A primeira regra, se o espírito do mal atua o quê? Suscitando prazeres aparentes para prender mais a pessoa. Na segunda regra, quando a pessoa está decidida a caminhar na vida espiritual, o demônio como atua? Colocando perturbação, medo, desânimo, colocando inquietação, para que a pessoa não avance, para que a pessoa não siga. Colocando o quê? Que falsas razões, diz o santo. O que significa isso? Falsas razões, ou seja, a pessoa começa a progredir na vida espiritual, o inimigo, ele pode dizer: mas você vai aguentar viver assim toda a tua vida? Mas você vai se privar de tudo isso? Olha, você está sendo bobo, você está se desaproveitando, todo mundo está aproveitando, todo mundo faz isso, só você que não, só você que vai se privar, você vai ser capaz de viver uma vida assim para sempre. Santo Inácio de Loyola conta que quando ele se converteu, que o inimigo, quando ele começou a fazer penitência com muito rigor, uma vida de oração mais intensa, quando ele disse não para a vida velha e ao pecado, o inimigo muitas vezes aparecia e dizia: você vai aguentar viver assim o resto da vida? Para quê? Para ele olhar para o futuro e ficar imaginando como seria essa vida de combate, de luta, todos os dias, para sempre. Né? São falsas razões. Como respondeu o santo? Respondeu o seguinte: acaso, serpente pérfida, eres capaz de me dar ao menos um minuto de vida? Como dizendo assim: se você não é o Deus da minha vida, que não pode nem sequer me assegurar um minuto de vida, você vai saber como vai ser o meu futuro, se eu vou ser capaz ou não? E aí o demônio viu que a sua astúcia ficou desbaratada e se afastou. Então muitas vezes coloca em nós medos, né? Coloca em nós falsas razões para que você não avance. Para que você tenha medo de... Será que você vai ser capaz de viver assim para sempre? Será que você vai ser capaz de aguentar? Será que você vai ser capaz de resistir? Será que você vai ser capaz de se privar de todos os prazeres que o mundo oferece e as pessoas estão aproveitando? E só você que não vai querer, e você que vai se privar de tudo isso? E aí vai para inquietar a alma, para perturbar a alma, para desanimar a alma. Como atua o bom espírito? Aí o santo diz algo muito interessante. Enquanto o inimigo suscita tristeza, medo, angústia, perturbação, como atua o Espírito Santo? O Espírito do bem imprime coragem, determinação, força, consola também muitas vezes a alma. Para quê? Para que a alma não se abata, para que ela não se desanime. Diz que suscita muitas vezes lágrimas, né? Porque quando a gente chora muitas vezes por causa da luta, por causa dos combates, nós sentimos às vezes, pois como que as lágrimas também traz um refrigério, suscita um sentimento de paz muito grande, de consolo.
Porque a alma que luta, a alma que inclusive chora ali pelos seus pecados e resiste ao mal, em seguida Deus vem em seu auxílio, consolando e dando forças. Diz que suscita também inspirações, bons propósitos, bons desejos, para que a alma se dê conta de que é possível, tornando mais fácil o caminho, tornando mais desejável o caminho da virtude, o caminho da santidade, que o medo de seguir adiante. Então, dessas duas formas atua o espírito do bem e o espírito do mal. Terceira regra de discernimento espiritual. Da consolação espiritual. Chamo consolação qualquer movimento interno que impele a alma para mais servir e amar o seu Criador e Senhor, afastando-a, por conseguinte, de todas as coisas criadas, para só descansar no Criador delas. E também quando provoca lágrimas de amor a Deus, de dor dos próprios pecados, de compaixão pela morte de Cristo e de outras coisas ordenadas diretamente ao seu serviço e louvor. Finalmente chamo consolação a todo aumento de fé, de esperança e caridade, e a toda alegria interna que atrai o homem para as coisas celestes e salvação de sua alma, dando-lhe paz e tranquilidade em seu Criador e Senhor. Nessa terceira regra de consolação espiritual, como é a consolação espiritual? A consolação espiritual vem de Deus sempre, sempre. Sempre, e o santo diz muito claro, que toda consolação que faz a alma sentir alegria, paz, entusiasmo, que move a alma à virtude, a desejar a santidade, e invade a alma de paz e de alegria e de harmonia interior, vem de Deus sempre, sempre, sempre. Ele diz mais, que o inimigo não consegue nunca dessa forma enganar a alma, porque o inimigo nunca é capaz de produzir na alma um efeito da alegria espiritual, do consolo, da paz interior. Por isso sempre vem de Deus esta consolação. Sempre, que chama-se consolação sem causa. Muitas vezes o inimigo ele vai tentar imitar a ação de Deus para atrair a alma para longe de Deus. Por exemplo, se você deixou de rezar e você sentiu certa tranquilidade por não ter rezado, e você viu que, você deixou de ser virtuoso numa atitude, foi negligente, mas você sentiu uma alegria momentânea ali, mas depois vem o quê? Depois vem o arrependimento, depois vem o quê? Perturbação, a consciência pesa. Nunca o inimigo consegue produzir consolação espiritual. Sempre o inimigo, quando se aproxima, deixa alguma perturbação, alguma inquietação. Então, quando há esse tipo de consolação, sempre vem de Deus. Quarta regra, discernimento espiritual. Desolação espiritual. Ele vai falar agora sobre a desolação espiritual. Chamo desolação tudo que é contrário ao que foi mencionado na terceira regra, como por exemplo, trevas na alma, perturbações, inclinação para as coisas baixas e terrenas, desassossego por várias tentações, que impele a alma para a desconfiança, enfraquecendo-a na fé e na caridade, tornando-a triste e indolente no serviço de seu Criador e Senhor. Porque da mesma forma que a consolação é contrária à desolação, também os pensamentos que nascem da consolação são contrários aos que nascem da desolação. Aqui é muito claro quando ele fala da desolação espiritual, que causa trevas, perturbações, inclinação para as coisas baixas, causa desassossego, tribulações. Nunca vem de Deus, nunca, nunca. Que causa muitas vezes desconfiança, a alma fica tíbia, a alma muitas vezes cai na indolência. Na indolência é o quê? Vai levando com a barriga, a vida espiritual. Isso nunca vem de Deus, nunca vem de Deus. Esse tipo de desolação, e portanto é sempre causada pela ação do mal. Pela ação do mal. E é muito importante para nós nos darmos conta de que há etapas na vida espiritual que nós notamos como os altos e baixos. E são nesses momentos que nós temos que saber como reagir e como enfrentar essas situações para não nos desviarmos do caminho. Por isso é importante o discernimento. Por isso é saber de onde vêm essas coisas. De onde vêm esses altos e baixos, esses sentimentos que provocam em nós, muitas vezes, instabilidade, etc. Ou, quando vem de Deus, pelo contrário, resulta tremendamente favorável para o crescimento espiritual. Precisa saber de onde vêm essas coisas, de onde vêm esses altos e baixos, esses sentimentos que provocam em nós muitas vezes instabilidade, etc. Ou quando vem de Deus, pelo contrário, resulta
tremendamente favorável para o crescimento espiritual. Quinta regra do discernimento espiritual. No tempo da desolação, recomenda ele não fazer mudança. No tempo da desolação não se deve mudar nada, mas perseverar firme e constante nos propósitos feitos no tempo da consolação. Porque do mesmo modo que na consolação nos aconselha e guia o bom espírito, assim o mal nos causa na desolação sugestões a que não podemos dar assentimento. Porque é importante distinguir entre essas etapas que a alma atravessa muitas vezes, de consolação e desolação. Quando estamos passando por desolação ou período de deserto, período de tribulação, o santo recomenda não fazer mudança. Fazer mudança em que sentido? Não fazer mudança não é ficar parado, gente, não é ficar estático, não é ficar apático. Não fazer mudança é o quê? Não tomar nenhuma decisão. Né? Você está desanimado, você está desconsolado, você está passando por um período de aridez. O que a gente faz? A gente deixa de rezar, a gente deixa de ler a palavra, a gente deixa de buscar os sacramentos, a gente deixa de comungar. Por quê? Porque eu não estou sentindo, porque eu não estou motivado, porque eu não estou... E é justamente nesse momento que você tem que seguir do jeito que você estava antes, não fazer mudança. Não fazer mudança é isso, não é não fazer nada. E por que é importante permanecer firme? Porque da mesma maneira que Deus vai nos ajudar nessas etapas, o inimigo também vai tentar você nesse momento. Vai tentar também, suscitando em você pensamentos ruins, desejo de abandonar, pensamentos de tomar decisões que pode ser errada, né? Que pode prejudicar a tua vocação, a tua vida espiritual, a tua relação com Deus, a tua vivência de fé na igreja. Por isso diz o santo, pelo contrário, não só tomar decisão nenhuma, senão que inclusive permanecer firme e constante nos propósitos feitos quando você estava no tempo de consolação. Porque no tempo de consolação, como estava a alma? Determinada, feliz, entusiasmada, desejosa da santidade. Então, reafirmar esses propósitos. Reafirmar. E inclusive mais, insistir mais na oração, na penitência, nos jejuns, na busca de Deus, mais que antes. Mesmo que você não sinta, mesmo que você esteja um pouco desanimado, porque é muito importante... nesse período, você saber discernir, né? Saber como o inimigo vai atacar, por onde ele vai atacar, que geralmente é os pontos mais fracos, né? Pode ser tua afetividade, pode ser na área da preguiça, pode ser na área da ira, pode ser na área da busca dos prazeres, por causa da gula, pode ser de mil maneiras. O inimigo, portanto, vai tentar a cada um segundo a sua própria fraqueza. Por isso é muito importante nesses momentos reforçar nos propósitos e permanecermos determinados. Porque da mesma maneira que o Espírito do bem, o Espírito Santo vai ir nos fortalecendo com o seu auxílio, também o Espírito do mal vai tentar aí interferir, causando em nós, pois, desolação, perturbação, inquietação, tentando a alma, principalmente nos seus pontos mais fracos.